Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui na nossa transmissão no canal da EBD, da IEVAD, Assembleia de Deus na Itaoca. Nosso endereço aqui é Avenida Itaoca, 1701, Bom Sucesso. Pastor presidente, pastor José Rodrigues da Silva. E hoje estamos fazendo aqui uma gravação, porque no domingo, dia 15, nós não vamos poder estar fazendo a transmissão ao vivo. Então isso é uma gravação, hoje aqui estamos fazendo para o dia 15 de outubro, que inclusive é o dia do professor. Queremos desde já parabenizar a todos os professores, mestres, ensinadores, educadores, que Deus venha abençoar os nossos queridos professores. E também deixar para os irmãos compartilhar o link, compartilhar com o teu parente, com o teu amigo, com algum irmão, para poder estar adquirindo mais conhecimento dessa lição tão importante que vamos estar tratando nesse trimestre, que fala sobre até os confins da terra. Falando sobre missão, sobre a obra de Deus, quando a preocupação de Deus de transmitir as suas leis para a humanidade, enfim. E hoje nós vamos falar sobre a lição de número 3, que fala sobre missões transculturais no Antigo Testamento. Aí no nosso canal temos lá o chat. Como nós estamos fazendo uma gravação, se você tiver alguma pergunta, você joga lá no chat, lá a pergunta, depois vamos estar ali respondendo as perguntas, qualquer dúvida que você tiver a respeito desse assunto. Amém? Aqui no texto, já vamos entrar na lição, falamos sobre missões transculturais no Antigo Testamento. Lição de número 3, 15 de outubro de 2023. O texto áureo diz assim: Disse mais, pouco é que sejais meus servos, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías 49:6. Verdade prática. O amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos que militam pela salvação das almas perdidas. E o texto base que está aqui na nossa lição se encontra lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, no versículo 8 ao 17, que diz assim. E também Jonas, do capítulo 1, versículo 2. 1 Reis 17, 8 diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma viúva que te sustente. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta viúva, dona da casa, e a sua doença se agravou muito até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Veste tu a mim para trazeres a memória da minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: Dai-me o teu filho. E ele tomou do seu regaço e o levou para cima do quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligistes, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre ele 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Livro do profeta Jonas, no capítulo 1, verso 1 e 2, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Esses são os 2 textos básicos que aqui mostram o amor de Deus pelos estrangeiros, que não são de Israel. E desde já eu gostaria aqui de passar para o nosso querido convidado que está conosco, que é o comentarista dessa lição hoje, que é o nosso amado pastor Oséias Pedro, que é o pastor também aqui dessa igreja, que vai estar fazendo o comentário dessa lição hoje. Gostaria desde já, pastor, de passar aí para o senhor fazer a oração inicial, para assim começarmos essa lição, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, paz do Senhor a todos. Sempre uma alegria de estarmos aqui juntos com nossos amados irmãos, tratando desse assunto, falando de missões, de evangelização, e que é o tema que a igreja precisa estar atento. Oremos. Pai querido, obrigado por esta manhã, por esse momento que nós vamos estar juntos, Senhor, te adorando, te louvando, te bendizendo, Deus, que ao falar desta lição possamos trazer um aprendizado
de conhecimento e sabedoria para todo o teu povo, para que possamos alcançar os corações e despertar através do poder do Espírito Santo, para que a tua obra possa continuar a crescer, porque foi confiada a nós a missão de evangelizar, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O pastor Zé, vou estar lendo aqui a introdução, já passo aí para o senhor fazer os comentários iniciais, tá bom, pastor? Se quiser já entrar também no primeiro tópico, o senhor fica à vontade. A nossa introdução, ela diz assim: na lição anterior vimos a natureza missionária de Deus por meio da sua relação com Abraão. Esta lição tem o propósito de considerar a nação de Israel como um povo escolhido com um propósito missionário e tornar como exemplo desse movimento missionários as narrativas bíblicas sobre Elias e a viúva de Serepta e a ida do profeta Jonas a Nínive. Finalmente, analisar as alianças de Deus com a humanidade e a partir da nação de Israel no Antigo Testamento. Contudo, o conceito de missão, da forma como conhecemos hoje, não aparece com clareza no Antigo Testamento em relação à nação de Israel com o povo escolhido de Deus. Não é isso, meu pastor? Estamos falando hoje sobre missões transculturais no Antigo Testamento. Bom, a gente está vivendo um tempo hoje, né, muito corrido, muito acelerado. E o negócio está acontecendo com o pastor Alain sobre... Tem muitos eventos que temos na igreja. Claro que todos eles tendem a somar para o crescimento da igreja. Mas uma das coisas que é prioridade, né, que nós precisamos fazer é a evangelização. A gente sabe que a evangelização ela pode ser feita de várias maneiras, né? E o nosso tema, está aqui ressaltando a importância de Israel no Antigo Testamento como luz jogando para o tempo de hoje. Quando Deus escolhe Israel, Deus escolhe Israel com um propósito, né, de que em Israel se manifestasse a glória de Deus. Que as nações olhassem para Israel e vissem Israel um povo diferente, um povo, né, que tivesse algo que pudesse atrair as pessoas para Deus. Conversando com algumas pessoas esses dias, até citamos aquele momento quando Israel, ele chega para Samuel e diz: Samuel, nós não queremos mais que você e seus filhos governem sobre nós, porque nós queremos ter um rei sobre nós. Aí Samuel diz: olha, é importante que vocês reflitam sobre isso, porque se vocês aderirem por esse processo, vocês vão estar sendo servos deles. Israel abriu mão do governo de Deus. E nós vemos isso em todo o tempo da história, que Deus sempre estava buscando Israel. Deus sempre estava tentando trazer Israel de volta para si. Por quê? Porque o propósito de Deus com Israel era que Israel viesse resplandecer a luz, a glória de Deus para as demais nações. E a igreja de hoje, ela tem essa responsabilidade, né? Por mais que nós, muitas vezes, nos tornamos um pouco relapsos no nosso compromisso, nós fomos chamados para resplandecer a glória de Deus. E a lição de hoje vai abordar aí que Israel era, né, o outdoor de Deus para aquela época. É isso aí. O Israel era escolhido especificamente para essa missão para o mundo, né? O mundo estava ali precisando de uma luz, né, de uma referência, né, de alguém que pudesse, de um povo que pudesse representar Deus na terra, né? Assim como é a igreja, que inclusive é o assunto da semana que vem, que já é um outro tema falando sobre missões no Novo Testamento. Sempre foi o propósito de Deus resgatar a humanidade para que a humanidade tivesse conhecimento de quem é Deus, conhecesse a bondade de Deus, assim como foi os textos que lemos aqui, tanto da viúva quanto do profeta Jonas em Nínive, mostrando o amor de Deus por nações que não era a nação escolhida de Israel, mas eram nações que estavam fora de Israel, mas que Deus, da mesma forma, amava e queria salvar. Não é isso? Vamos ler aqui, pastor, no primeiro tópico, pode ser? Vamos lá. Aí eu vou ler aqui para o senhor faz o comentário, né? Aqui tem o plano de Deus, primeiro subtópico, a falha de Israel e a contribuição de Israel para o mundo. Vamos lá. O plano de Deus. O Senhor, nosso Deus, planejou desde o princípio, desde os tempos antigos, que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. Aqui nós temos a referência bíblica de Gênesis,
12:3, Mateus 24:14, 28:18 a 20. Ou seja, a vontade divina era que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus. Nesse sentido, o meio planejado por Deus para o mundo conhecer o seu Filho passava por uma nação. O Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Desta forma, os israelitas deveriam ser testemunhas de Deus. É isso, pastor. Dentro desse momento aí, nós temos que, vamos tentar destacar apenas o Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Sim. Aí, correlacionando lá com Abraão, quando Deus disse, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, Abraão talvez não entendeu nada. Né? Abraão disse, poxa, eu estou estabelecido, estou aqui tranquilo com minha família. E só que Abraão, no seu princípio, ele não entendeu qual era o propósito de Deus, que Deus viria fazer através dele. Porque o texto diz que em Abraão todas as nações seriam abençoadas, seriam benditas. E quando Abraão sai e obedece à voz de Deus, saindo para um lugar que ele não sabia, Abraão então começa a estabelecer uma nação, um povo que Deus viria usar, né, quando Abraão tem o seu filho Isaac, Isaac tem o seu filho Jacó, e de Jacó, então nós vemos as tribos, né, que ela começa então a espalhar sobre a terra quem era Deus para aquele povo. E nesse comentário que nós temos aqui, diz assim, o Senhor nosso Deus planejou desde os tempos antigos que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. Sim. Desde o princípio da criação, quando a lição passada falou, né, que quando Deus desce no jardim ali para ter o hábito de conversar com Adão, e Adão se percebe que ele não estava em condição de falar com Deus, e Deus pergunta, por quem te falou que você está nu? Ele disse aí, conta aquela história. Então Deus mata o cordeiro ali, né? E veste a Adão, dizendo assim, mostrando para nós o grande amor de Deus para com a humanidade. Deus não abandonou Adão, Deus não abandonou o seu propósito, e Deus demonstra naquele ato ali o que ele iria fazer através da sua própria criação para alcançar a todos nós. E o texto continua. Ou seja, a vontade divina era que todos os moradores da terra vissem e conhecessem a respeito da pessoa de Jesus. Nesse sentido, o meio planejado por Deus para o mundo conhecer o seu Filho passava por uma nação. Qual nação era essa? Era a nação de Israel. É interessante, a gente, né, gosta de comentar isso, porque Israel foi uma nação muito privilegiada. Sim. Nação rebelde, deu as costas para Deus, murmurou de Deus, desistiu de Deus, e Deus em momento nenhum desistiu de Israel. Sim. Porque a Bíblia diz que o que Deus estabelece, que os propósitos de Deus serão estabelecidos. O que Deus disse a respeito do seu propósito, ele ia fazer cumprir. Né? Como Zé disse, que a palavra que sai da sua boca, ela fará aquilo que lhe apraz fazer. Então nós vemos que Deus ele não dá um tiro no pé, Deus não dá soco e ponta de faca. Tudo que Deus faz, Deus vai já sabendo o que vai acontecer. Sim. E quando Deus estabelece a nação de Israel, né, quando nasce as 12 tribos, e cada um tem o seu papel dentro da sociedade, e nós vemos que ali Deus tem interesse que aquele povo pudesse representar a pessoa de Deus. Ou seja, Israel deveria, né, no seu contexto escolhido, de que se comportasse de maneira tão perfeita que as demais nações pudessem vir e chegar até Israel. Lembrando de quando ele sai lá do Egito e atravessa o Mar Vermelho, e quando chega para entrar na cidade de Jericó, qual é o relato que diz? Estamos espantados. Estamos assustados, porque ouviu-se dizer de um Deus que desceu, tirou o povo do Egito, atravessou o Mar Vermelho e caminha pelo deserto. E todo o povo estava o quê? Assustado com o que Deus estava fazendo através da nação de Israel. E eu gosto de fazer a aula, trazendo para os dias de hoje, né? Eu vejo Israel e vejo a igreja hoje, nós somos assim. Israel era um povo que Deus estabeleceu,
colocou em certo lugar para que o povo pudesse ver as obras de Israel. Nós hoje somos esse povo. Deus nos coloca em uma residência, Deus nos coloca em um bairro, Deus nos coloca em uma cidade, e para que nós venhamos o quê? Frutificar. E quando nós menos esperamos, alguém bate a nossa porta e fala assim, vocês são crentes? Você pode orar para a minha casa? Você pode me atender? Então, este é o papel da igreja hoje, brilhar no meio das trevas. Então, eu paro por aqui e dizer assim, e o Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Dessa forma, os israelitas deveriam ser testemunhas de Deus. Então, nós vemos aí que Deus deseja, irmão. É interessante, Deus, não é que Deus se humilha a Israel. É o amor dele, o propósito dele. Verdade. Né? Deus faz de tudo para que Israel pudesse ser a sua referência. Mas chega um momento que Deus disse, chega. Deus entrega o seu próprio povo para o cativeiro. Né? E quando chega no cativeiro, interessante, quando chega no cativeiro, o povo babilônico maltrata tanto Israel, que dói o coração de Deus. Dói o coração de Deus. Porque Deus disse, eu trouxe para você, não era para você fazer isso tudo com ele, não. Aqui Deus levanta quem? Um outro reino que dá sobre Babilônia e liberta o povo dele. Por quê? Porque Deus trabalha com propósito. Verdade. Eu acho lindo, pastor, essa questão do testemunho, né? Porque Israel, ele tinha a referência dos milagres, né? Desde Abraão, porque Abraão, a esposa dele, Sara, não poderia gerar filho, e Deus faz uma promessa para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. E quando Deus faz essa promessa, ele se compromete a cumprir, né? Quando ele promete, ele cumpre. Só que você percebe que algumas falhas que aconteceu na trajetória de Abraão, que foram consequências do erro de Abraão, né? Que inclusive até um dos motivos da causa dessa guerra, que foi lá atrás, Ismael, né? Que hoje nós vemos a consequência até hoje. Mas Deus, ele foi fiel com a palavra dele, que faria dele uma grande nação. Sai da tua terra, da tua parentela, dos teus deuses, da tua cultura. Larga tudo isso e vai para um caminho. E Deus não precisava da ajuda de Abraão nesse negócio aí. É isso aí, não precisava. Deus simplesmente falou, obedece. Só que ele vai tomar decisões porque ele se precipita, ele não consegue enxergar no tempo dele. Isso é natural do ser humano, quando o ser humano quer tomar decisão por si próprio, para poder fazer a sua vontade. E aí que vem as consequências. Então Deus queria que Abraão fosse a referência, né, começando a partir dele, né, promessa, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele seria pai de uma grande nação. Há uma promessa sobre Abraão. E qual era a proposta de Deus? Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Se você for ver toda a peregrinação de Abraão, desde de Ur dos Caldeus até a terra prometida, é exatamente o território de Israel que ele transitou. Era o território onde Deus estabeleceria a nação de Israel. Então Israel todo foi cercado, ele peregrinou por toda a região de Israel. Foi disseminado o nome de Deus, né? Então ali ele foi uma luz de Deus para todo o povo. Então todos que olharam Abraão, agora quando Abraão sai da direção de Deus, aí vem as consequências, vem as punições. Só que Deus queria que Abraão fosse a referência para as outras nações, não só para os habitantes dali do caminho de Negueb até a terra prometida, mas para as outras nações. Então nós vemos que aqui Deus, ele manifesta o amor dele não somente por Abraão e a família dele, né? Abraão vai lá e gera a família dele cresce, depois vem José vai para o Egito, 430 anos no Egito, né? Depois de 30 anos começaram a ser escravos de Faraó, o povo cresceu, Deus liberta o povo sai para uma terra, né? Vem para o deserto. Nesse trajeto do deserto que eles ficam ali, né, você percebe que durante muitos anos eles foram escravos. Então eles esqueceram o propósito, eles esqueceram a missão, eles tinham uma religião, tinham um culto deles, mas eles se esqueceram o objetivo principal de Deus, que eles fossem referência para as outras nações, que eles fossem influenciadores para as outras nações. Então Deus trata esse povo, leva para o deserto, lá em Deuteronômio 8, né, diz que Deus leva eles para o deserto para ver o coração deles. Então Deus, nesse texto aqui agora. Então Deus prepara o coração deles para eles voltarem à missão inicial de Abraão, né? Para poder no deserto. E quando o povo entra, né, na terra prometida, já não é mesmo o povo que saiu do Egito.
já é um povo totalmente modificado, um povo diferente, um povo novo, né? Com a mente já... não tinha um relato do que Deus tinha feito no deserto. É isso aí. E aí que eles começam, né, a estabelecer a nação de Israel, começam a estabelecer as tribos, e o mundo começa a enxergar Israel. Só que aí entra aquela questão que o pastor Azé botou aqui sobre eles quererem não mais o reino teocrático, né, que é o governo de Deus. Eles quererem imitar as outras nações. E aí que eles passam a ser influenciados e esquecem da missão principal. E é nisso aí que eles passam agora a aderir à idolatria, aderir ao pecado, e começam aquela mistura, se associar. Aí o que Deus faz? Cativeiro babilônico, 70 anos na Babilônia para tirar a idolatria deles. Então você vê que Deus tratou Israel por muitas vezes, e esses 70 anos de cativeiro na Babilônia, Deus permitiu para que Israel nunca mais se entregasse à idolatria, para que Israel viesse conhecer Deus como o único Deus. Tanto que você vê que nunca mais Israel cai em idolatria, né? Até nas profecias da escatológica, você vai ver que quando o falso Cristo se identifica como Messias, ele não aceita uma adoração, né? Porque Deus, ele trata essa questão de Israel. Então Israel, o que Deus queria é que Israel fosse a referência para o mundo, que Deus queria que eles continuassem o projeto inicial lá de Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus queria alcançar a humanidade, não é isso? É o que Deus quer hoje. É o que Deus quer hoje, né? Que nós, a igreja, continue sendo o referencial de Deus nessa terra. É isso aí. Eu falo assim, irmão, ser crente é uma decisão nossa. A gente escolhe ser crente. E quando você escolhe e decide ser crente, você assume uma responsabilidade. Isso é muito importante. Porque Mateus 28, Jesus deixou uma missão e disse assim: ide e fazei discípulos. Então, cabe a nós, a igreja, né, essa missão. Eu estou aqui tentando me lembrar de um texto de que esses dias, essa questão de Israel, essa briga, a gente pergunta por que Deus está tão assim atrelado com morte de pessoas. Aí surgiu uma pergunta: por que Deus disse que quando Israel entrasse ou dominasse algum território, eles deveriam matar todos os moradores daquela cidade? Sim. Isso é intrigante para nós. Verdade. Por que matar todos os moradores? E teve um momento que quando Saul desce e Deus diz: olha, acaba com a Amalequita. Poxa, eu estava pensando nesse texto, pastor. Que aí Saul vai em volta e traz o gado e traz o rei. Sim. Rei representava o poder, representava a história, representava, né, a imagem daquele povo. E a ordem de Deus era extinguir, zerar. Por quê, irmãos? Porque quando Israel descia a uma cidade, tomava a cidade e não matava todo mundo, quando aquele povo crescesse, e automaticamente eles vão crescendo e vão influenciando os costumes no meio do povo. E por que quando chega no Novo Testamento, Romanos e Gálatas fala que nós devemos fazer morrer a nossa natureza pecaminosa? Nós não devemos fazer aliança com as coisas do mundo. Por causa dessas coisas. As coisas velhas se passaram, né? Israel, então, ele, por algumas vezes, ele matava, destruía todo mundo e zerava a história. Porque Deus queria o quê? Um povo zeloso. Um povo seu, separado, para que quem olhasse para Israel visse que Israel era um povo de Deus. Era um povo que temia ao Senhor. O que Deus queria? Que as demais nações também viessem a temer ao Senhor. Aí, quando chegamos nesse período da escolha dos reis, nós vemos que Israel, ele começa a decair no seu posicionamento espiritual. Ele começa a ser como as demais nações, começa a fazer as suas guerras, mas debaixo de um governo humano. É verdade. E quando chega Davi, que as coisas melhoram um pouquinho, mas nós vemos que a ordem de Deus era: vocês devem extinguir, zerar todo o inimigo, para que os seus costumes não venham incomodar vocês. Aquilo que a palavra que o Senhor disse, né? Ser influenciadores. Qual é o nosso papel hoje? Qual é o nosso papel hoje? E o texto de Deuteronômio 7, que é o segundo tópico da vantaria, a falha de Israel, Deuteronômio 7, capítulo, versículo 1 até o versículo 5, eu vou ler, Deuteronômio 7, do 1 até o 5.
Quando o teu Deus tiver introduzido na terra, do qual passa a possuir, e tiver lançado fora muitas nações diante de ti, e os heteus, os gezeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus, e 70 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus lhe tiver dado a ti para te ferir, totalmente destruirás, não farás com ele, olha só, não farás com ele conserto, e nem terás piedade delas, e nem te aparentarás com elas, e não darás as tuas filhas e teus filhos, e não tomarás as suas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar os teus filhos de mim, para que servisse a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumir. Havia uma sentença de Deus. Se vocês se misturarem, se deixarem meu propósito, eu vou consumir vocês. É o Senhor que disse. Ao versículo 5. Porém, assim lhe farei, derrubarei os seus altares, quebrarei as suas estátuas, cortarei os seus bosques, queimarei a fogo as suas imagens de escultura. Então, Deus, irmãos, Deus ainda é um Deus zeloso. Deus ainda é um Deus exclusivista. Deus não aceita abrir mão de mim e de você, porque um dia nós fomos comprados com preço de sangue. O preço foi pago. Ele nos resgatou, nos limpou, nos resgatou. Para quê? Para que eu e você sejamos referência para os demais povos desta terra. A igreja hoje, ela precisa tornar em evidência, tornar nos holofotes quem ela é. Uma pergunta que eu faço para você. Como é que você vê a igreja hoje? Como é que você tem, qual é o teu olhar para a igreja hoje? Como é que você tem esse quadro clínico da igreja? Alguém vai dizer, mas a igreja mudou, pastor. A igreja não é mais a mesma. Não, nós, pessoas que compomos a igreja, nós mudamos. Mas a igreja do Senhor, ela permanece intacta. Ela permanece pura. Agora, nós, pastor Alain, que fazemos parte da igreja, que muitas vezes deixamos que a nossa natureza, né, venha aflorar um pouquinho, nós mudamos nossos costumes, mudamos nossos hábitos, mudamos nossos comportamentos, mas a igreja do Senhor, ela é a mesma, ela é santa, ela é pura. Agora, nós, com nossas formatos de culto, né, com o mudar da cultura, da tecnologia, da situação, nós vemos que muita coisa mudou. Mas a igreja do Senhor na terra, ela precisa ser essência. Ela precisa exalar o bom cheiro de Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Muito esclarecedor, né, meus irmãos? A gente precisa compreender o grande propósito missionário de Deus no mundo. Deus, ele ama o ser humano. Deus, ele quer que o povo dele entenda que nós somos influenciadores. Eu achei muito interessante, pastor, essa questão dos medianitas, não é isso? Medianita não, dos amalequitas. Quando Deus mandou matar todos os amalequitas. Isso é interessante, que quando você percebe que a questão dos amalequitas, Deus mandou matar gado, mandou matar criança, mandou matar todo mundo, para que não tivesse nenhum resquício deles. Porque eles seriam negativos lá na frente para Israel. Só que você percebe que Saul desobedeceu. Saul decidiu fazer a sua própria vontade. E se você for ver lá no livro de Esté, né, o rei Agag, que foi o rei que Saul poupou, essa geração de Agag lá na frente, né, que se levantou Amã, o Agagita, que era descendente desse povo, que lá na frente tentou matar os judeus, né? Quando lá Amã se levantou para fazer a forca contra Mardoqueu, aonde foi lá a princesa Esté reivindicar ao rei Assuero, enfim. Então houve essa intervenção dessa geração para poder tentar matar o povo lá na frente. Então aqui você percebe as consequências de uma desobediência e não cumprir tudo aquilo que Deus fala. Então a Bíblia diz que o povo perece porque lhe falta conhecimento. Então a verdade bíblica, ela nos traz esse esclarecimento, ela nos mostra uma direção, a palavra de Deus, ela vai nos dar uma diretriz para que a gente venha obedecer aquilo que ele fala, e quando nós desobedecemos, nós decidimos fazer aquilo que está na nossa vontade, vamos ter consequências, e as consequências a gente não vê na hora, talvez pareça legal, vamos poupar o rei, vamos poupar o melhor e tal, mas a ordem de Deus era mata.
Então existe sempre alguém que quer trazer um pouquinho do resquício lá de trás, quando Deus mandou matar, e isso acaba gerando consequências terríveis na nossa vida. Vamos aqui para a contribuição de Israel para o mundo, né? Apesar de suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Por exemplo, os judeus receberam e preservaram o Antigo Testamento, ou traduziram em grego, a língua mais usada naquele período. Além de escribas judeus manterem viva a ideia de que um dia os povos e as nações ouviriam a palavra de Deus e responderiam a ela. Nesse sentido, Jesus Cristo, a palavra encarnada, veio de Israel como o Salvador do mundo. Não é isso, pastor? Aqui você percebe que a preocupação aqui deles preservar o Antigo Testamento e trazer essa tradução para o grego era de atingir também os estrangeiros, né? Para que os estrangeiros tivessem o acesso ao conhecimento da lei mosaica, do Pentateuco, de tudo aquilo que Deus tinha falado para eles, que não era somente exclusivamente para os judeus, não é isso? Mas também para todos aqueles que quisessem vir. Embora havia uma discriminação muito grande, né, dos não-judeus. Nesse contexto aí, a gente vê quando os reis desobedecem a Deus, era a Constituição dos reis, e eles desobedeciam e eram invadidos, eram mortos e tal. E numa dessas invasões, que antecedeu o rei Josias, eu estava até lendo esses dias, e diz que quando eles vão lá escavar o templo, limpar o templo, eles encontram o livro da lei. Sim. E aqui a gente fica tão maravilhado, tão assim, extasiado com aquilo que dá um relato para ele. Então ele manda o profeta. Como é que é o nome, meu Deus? Esqueci o nome aqui do profeta. Amós. Acho que é Amós. Eu li hoje aqui. Aí manda ler e vai e procura o profeta Isaías. E aí ele traz o relato do que estava escrito ali. Era uma sentença de juízo de Deus por Israel não cumprir uma ordem de Deus. Então o que Josias faz? Ele vai para o templo, chama todo mundo, se humilha diante do Senhor, e tanto que Deus diz que um dos melhores governos foi o governo de Josias. Sim. Porque ele trouxe o povo de volta. Israel voltou a ser o quê? Uma referência de Deus para aquele tempo. Então a gente precisa... Interessante que quando fala de Josias, diz que ele seguiu os caminhos de Davi. Seu pai, ele faz referência lá atrás de Davi. Lá atrás, porque quando ele recebe, né, a mensagem que havia sido encontrado, os rolos, os livros, sim, ele entra em desespero. Então ele manda que lesse para ele o que estava escrito. E o livro que estava escrito era sentença, porque vocês pecaram contra o Senhor. Sim. Então ele se junta o povo, pede perdão e Deus abençoa ali o povo. Eu quero apenas ler 2 versículos, pastor Alain, nesse tópico 3, contribuição de Israel para o mundo. Isaías 42, versículo 1, Isaías 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu leito, em quem se compraz a minha alma. Pus meu espírito sobre ele, e o juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, nem se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produz o juízo e não faltará, e nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas guardarão a sua doutrina. Aí depois vem seguindo um pouco mais. É o que eu quero dizer com isso? Que o Novo Testamento seria a manifestação do que Deus estava trabalhando no Antigo Testamento. Sim. Como a nação de Israel era escolhida para que pudesse levar a palavra de Deus, o evangelho de Deus ao mundo, e de Israel, de Judá, nasceria o profeta, e havia toda uma expectativa de quem virá, de onde virá e como será a vinda desse Messias. Aí lá em João 4, 42, vamos ver aí, João 4, 42... porque eu não sou muito organizado como nossos irmãos anteriores, a gente vai tentando se ajustar aqui. João 4,
42. E dizia a mulher: já não é pelo que disseste, mas cremos porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Ou seja, eles tinham relato de quê? De que o Messias viria. Sim. Que Israel, que a tribo de Israel, ela seria o doador desse Messias. E Isaías, todo o livro de Isaías, a gente chama um livro messiânico, né, sempre apontando para Jesus, sempre apontando para o Novo Testamento, dizendo que daqui a pouco surgiria aquele que de fato tomaria o nosso lugar. Aquele que de fato manifestaria Deus entre os homens. Tanto que quando surge, o João diz, né, que eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós vemos que Israel, a nação de Israel, ela é sem dúvida, né, como diz o embrião, né, aquele que estava envolto, guardando a promessa para nós. Então Israel, Deus, sempre como nós falamos aqui durante a aula, que Deus, em todo momento, Deus procurou resgatar Israel, trazer Israel de volta. Israel pecava, Deus ia atrás de Israel. Israel pecava, Deus ia atrás de Israel. Israel pecava, Deus ia atrás de Israel. Chega no tempo do cativeiro, como eu falei, eles sofrem, né, amassado, porque Nabucodonosor não tem misericórdia de Israel. Aí Deus levanta os assírios, não é isso? Sim. Para punir, e o próprio povo que puniu Nabucodonosor, eles devolvem Israel para a sua terra, restabelece o culto, restabelece o templo, por quê? Por causa do propósito de Deus. Verdade. Deus não se perde na história. Deus não se perde na história. Deus já perdeu o controle do mundo, né? O mundo está perdido. É isso mesmo. Não, Senhor. Deus dá tempo para que as pessoas se arrependam, que as pessoas se voltem para Ele. Mas vai chegar o dia que Deus vai dizer: chega, basta. É o tempo do meu juízo sobre a terra. Verdade. E Deus sempre resgatou Israel, né? E menos de 70 anos atrás, né, quando Hitler fez toda aquela guerra durante 6 anos, que matou mais de 6 milhões de judeus, onde Israel ficou totalmente dissipado pelo mundo, onde todos acreditariam que Israel já não existiria mais, né? Deus trouxe de novo esse povo, né, restaurou de novo. Assim, mesmo eles não reconhecendo Cristo como Messias, Deus ele cumpre com as suas promessas lá com Abraão, por causa da aliança que ele jurou pelo próprio nome dele. Né? Lembra quando Moisés estava ali guiando o povo pelo Egito, ele fala para Moisés: Moisés, vou destruir esse povo e vou fazer de ti uma nova nação. O que Moisés faz? Ele faz menção da aliança, e a aliança que o Senhor jurou pelo teu próprio nome, e a promessa que o Senhor fez para Abraão. Então Deus ali, Moisés ele faz evidência essa aliança. E Deus ele cumpre, né, com a palavra dele, de manter o povo dele, mesmo toda essa turbulência, Deus está sempre resgatando o seu povo. Isso aqui é uma realidade para nós também. Hoje. Para nós na atualidade. Deus sempre quer nos resgatar, sempre nos mostra, às vezes permite algumas circunstâncias, algumas adversidades na nossa vida, exatamente para não nos perder. Né? Como às vezes o povo de Israel sofreu cativeiro, foi humilhado, foi preso, foi açoitado pelos seus inimigos, e Deus sempre levantava o seu povo para cumprir a promessa. Né? E aqui a gente percebe que o amor de Deus, né, desde o Antigo Testamento até hoje, né, Deus sempre manifesta esse amor pela humanidade, tentando nos resgatar, tentando resgatar a humanidade. Quer vir aqui, pastor? Quer comentar mais alguma coisa? Já pode vir para o... Só finalizando aqui, dizer a contribuição de Israel para o mundo. Sim. Israel contribui com o seu histórico, com os seus escritos, com a sua preservação, Sim. com aquilo que ele faz de tudo para preservar a história, para que não se perdesse nada. Aí a igreja hoje, ela é de uma tamanha importância para o mundo hoje. A igreja, ela é de tamanha importância. Meu irmão, quando eu for falar da igreja, tenha cuidado. Porque ela é a noiva do Cordeiro. Verdade. Ela é como o menino dos olhos do Senhor. Ela foi comprada com sangue. E às vezes nós lascamos nossa boca, falando: a igreja está assim, a igreja daquele jeito, a igreja está um mundo tentando na igreja. Meu irmão, cuidado. Alguns de nós podemos estar vacilando. Alguns de nós estamos perdendo o nosso temor. Mas a igreja do Senhor, ainda ela é
santa e pura. A igreja do Senhor, ela contribui para o mundo hoje de que maneira? Tirando pessoas das drogas, do alcoolismo, do mundo de prostituição, do mundo da vagueação, do mundo da ilusão, do mundo da solidão. A igreja é o melhor lugar de se viver. Por quê? Quando tu chega aqui, tu não encontra só pessoas, tu encontra a presença de Deus. E essa presença faz toda a diferença. Deus se revela quem? No mundo, pastor Alain? Não. Deus se revela para quem? Na igreja. Quando você entra num templo evangélico, entra numa igreja, você diz assim, cara, que paz eu sinto neste lugar. Não é isso que você fala? Que paz, sabe por que paz é essa? É a presença de Deus, querido. Esse é o papel da igreja no mundo, trazer paz para o mundo. Então a presença de Deus está na igreja, e a igreja, ela leva para o mundo essa paz e essa presença maravilhosa. Vamos lá? Vamos lá. O segundo tópico, pode ler aí, pastor? Pode. O amor de Deus para com outras nações. Os olhos de Deus sobre todos os povos. John Bowling, erudito em missiologia, que escreveu sobre os fundamentos do Antigo Testamento para missões, afirma que desde o início Deus mantinha seus olhos em todas as nações e povos. Podemos perceber isso nos capítulos 40 a 55 do livro do profeta Isaías, na ida do profeta Elias da Serepta e no livro do profeta Jonas. No livro dos profetas encontramos profecias de restauração, incluindo um dia futuro no qual as nações estariam entre os redimidos. Portanto, a preocupação de Deus para com as nações era clara no Antigo Testamento. Aí nós voltamos para aquele mesmo assunto. Sim. Que Deus estava olhando para o mundo. Sim. Deus está olhando para o mundo. Porque seria um Deus injusto fazer uma obra-prima como fez o homem, perfeito. A Bíblia diz que ele soprou o fôlego de vida. Ele se relacionou com o homem. E aí, por mais que Israel fosse a menina dos 6 olhos, por mais que Israel fosse a sua queridinha, sim, esse Deus amava todo mundo. Verdade. Esse Deus desejava salvar todas as nações. O exemplo disso, né, que daqui a pouco a lição vai tocar aí, né, era o povo de Nínive. Cara, que povo terrível era aquele. Mas daqui a pouco a gente vai entrar lá. Então, meu querido, e hoje nós vivemos a questão do conflito lá de Israel, e nós que somos cristãos, nós que somos servos de Deus, nós defendemos Israel, nós defendemos sim, o que é Israel. Sabendo que muitas vezes Israel, às vezes, é um pouco truculento, Israel, muitas vezes, né, ele é radical no seu posicionamento, mas porque Israel entende de que a promessa foi feita para eles. Sim. Aquela terra é deles, como nós falamos aqui ainda agora. Porque eles acreditam e esperam que o Messias virá, só que o Messias já veio. Deus vai abrir seu entendimento. Então nós vemos que Deus deseja salvar todos os povos. A gente vai lidar com o muçulmano, com os árabes, né? com os povos lá de outro lado, os que dizem, né, que são bárbaros. Nós encontramos com um povo da Europa, que é um povo soberbo, um povo de olhos altivos. Nós vamos lidar com os americanos, que era o berço do evangelho, mas que hoje estão se afastando, né, dos princípios bíblicos. Porque Deus, irmãos, Deus deseja salvar a humanidade. E naquele tempo, o Senhor também queria salvar todos os povos. E aí nós, quando encontramos, né, com a saída de Abraão, a locomoção de José, que José se torna rei do Egito, e através da pessoa de José, Deus é conhecido. Aí o povo da Babilônia, através de Daniel, né, nos 3 governos que a Babilônia sofreu, Daniel esteve nos 3 governos, e os 3 reis reconheceram o Deus de Daniel. É verdade, muito forte isso. É impressionante como Deus se movimenta na história. Daniel passou pelos 3 governos da Babilônia e se manteve. Daniel não mudou. Eles reconheceram o Deus de Daniel. Sim. Por mais que eles não quisessem se dobrar, mas reconheceram. E viram que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro. Mesmo em terra estrangeira, tanto José como Daniel. Mesmo em terras estrangeiras. Tanto que ele fala de em quem há o Espírito de Deus, quem há tanto conhecimento e sabedoria, se não fosse esse rapazinho aí. Verdade. Então, mano, nós vemos que em toda a história,
Deus sempre está à procura do homem. Deus sempre está à procura da sua obra-prima, que é o homem, a sua perfeição da criação. Porque as demais coisas Deus disse, haja, aconteça, faça. Mas aí quando eu olhei para esse texto, diz que Deus pegou, forma um homem. Talvez Deus fazendo, conversando com o homem ali, cada passo, cada momento. E quando chegou o momento, Deus disse, falta uma coisa. Me diz que ele soprou o fôlego de vida. E tu acha, cara, que Deus vai abrir mão da gente? Deus vai abrir mão da raça humana? Deus vai nos entregar de mão beijada para o adversário da nossa alma? Deus não vai abrir mão de você. Deus não vai abrir mão de você. Ele vai fazer de tudo que for possível para salvar você. Então, que você que está nos acompanhando agora, talvez esteja afastado do caminho do Senhor, talvez esteja nos acompanhando por acaso, entrou no nosso canal. Quero dizer para você nesse dia de hoje, abra teu coração, permita que Deus encontre você, permita que Deus te abrace, porque em todo tempo da história, Deus trabalhou na história para chegar até você. Amém, glória a Deus. Aqui na viúva de Serepta, né, pastor? A viúva de Serepta e o profeta, né, que mostra a ação de Deus, né, ao ressuscitar a filha dela, que é uma estrangeira, mas Deus foi lá manifestar o seu milagre por alguém que não era de Israel, não era especificamente judia, né? Mas Deus manifesta o seu amor, mostrando que o amor de Deus ele quer alcançar todos, né? Independente da etnia, independente da sua terra, da sua nação, da sua pátria. O que ele procura é alguém que possa entender o seu propósito de salvação, assim como essa mulher olhou para Eliseu e falou, vejo que és um homem de Deus, que tens as palavras de Deus. E diz assim, ó, Serepta era uma antiga cidade fenícia, localizada próxima ao sul de Sidom. Quando Elias profetizou a grande seca que haveria na terra castigaria Israel, Deus o enviou justamente à cidade, a cidade de Serepta e a casa de uma viúva que era muito pobre. Quando Elias chegou, ela estava preparando a última comida que tinha em casa, já convencida de que ela e seu filho morreriam logo depois. Mas, quando a viúva obedeceu a palavra de Elias, foi abençoada com o milagre da botija, a multiplicação da farinha e do azeite. Em seguida, o filho dela adoeceu e morreu. Neste momento, Elias fez uma coisa maravilhosa, que ela nunca esperaria pelo poder de Deus. O profeta ressuscitou o menino e o restaurou à vida. A mãe do menino falou, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Dessa forma, Deus se tornou conhecido de uma estrangeira, né? Mostrando que a manifestação de Deus, né? Do amor de Deus, da misericórdia de Deus, tanto de sustentar ela, né? Quanto de ressuscitar o filho dela. Pastor Alain, era comum haver milagre naquela época? Não. Tanto que o próprio Jesus ele vai citar esse exemplo, que havia muitas viúvas, né? Foi o que a gente fala, às vezes a gente tem que ler o texto, a Bíblia, e observando o que está falando daqui agora, observando o que o texto diz. Sim. Não, mas a gente já lê, Deus fez um milagre da viúva de Serepta. Não. Por que isso aconteceu? Havia um propósito, né, pastor? Havia um propósito. Talvez aquela região ali nunca tinha visto falar de algo que tivesse acontecido. Tiro e Sidom, E isso aconteceu fora do arraial de Israel. Para que as demais pessoas pudessem ouvir daquela mulher que o Deus de Elias é o Deus que fazia milagres. É interessante isso, é impressionante, né? Agora eu vejo que a palavra dentro da tua boca, ela é verdade. Será que havia alguém que mentia? Sim. Que enganava o povo? Você vê. Então, devia ter alguma referência negativa a respeito isso de alguém. É maravilhoso, irmãos. Toda a corte do pastor Alain. Verdade. É o testemunho, né, pastor? Porque a gente começa a falar da palavra, a gente vê as evidências. É verdade. Como Deus trabalha na história. Não foi por acaso que Elias se precipitou e mandou parar de chover. Deus não mandou ele falar aquilo, ele foi e falou. Ele disse, Elias, desce, sai daqui porque tu vai arrumar problema, tu vai morrer. Sai daqui. Vou mandar alguém. Aí Deus manda Elias para um lugar, chega lá e falta água. Aí quem Deus manda sustentar Elias? Uma viúva. Não tinha recurso, tinha nada. E ela ia fazer a última refeição dela. Aí o que ele diz? Faz para ti, faz para mim, depois faz para ti.
Aí ela faz, um milagre chega. Aí quando chega essa situação aqui, que ela diz verdadeiramente, Sim. a palavra dentro da tua boca é verdade. Ou seja, Deus, ele sabia que havia um Deus, Sim. mas não tinha uma relação com esse Deus. O milagre nos aproxima de Deus. Verdade. E muitas vezes nós somos, irmão, muitas vezes você está passando por uma situação difícil dentro da sua casa, meu Deus, próximo de você, e alguém diz, vai morrer, vai acabar, não vai dar certo. E Deus está usando essa situação para que tua parentela, para que a tua vizinhança saiba que é Deus na tua vida. Que Deus vai te levantar dessa situação. E o nome dele vai ser glorificado. Muitas vezes a minha prova, a minha luta, a minha dificuldade, que eu gemo, eu choro, eu grito, eu esperneio, daqui a pouco vem um milagre. Sabe para quê? Para que todos vejam que Deus tem o controle. Amém? Amém. Que Deus aqui não pode ser exclusivo de um povo, né? Deus ele não quer ser exclusivo só de Israel, né? E a partir dessa estrangeira, todos que conheciam ela, passou a conhecer a Deus e a grandeza de Deus. Né? A mesma coisa também, né, pastor? É sobre a missão de Jonas em Nínive, né? Que é outra comparação pastor, semelhante. Antes de você entrar em Jonas, sim. Eu lembrei agora do fato de Naamã, quando foi ao profeta de Deus, a Eliseu. Sim, verdade. E aí aí Naamã disse, Um estrangeiro também. Aí recebe o milagre. O que ele diz para Eliseu? É verdade, forte, né? Se porventura eu me reclinar, é porque o meu Senhor quer que eu recline. Mas a partir de hoje, estou levando essas terras para construir um altar. E eu vou servir a esse Deus, cara. Verdade. Um milagre. Leva o nome de Deus para frente. Não se permita ser um milagre. Verdade. Mais um povo, né, de Naamã, lá o servo de Naamã, que se converte pelo milagre de Naamã, que Naamã se converte pelo milagre recebido de Deus, e ele volta para a sua casa, ele volta para o seu povo, levando com o que na bagagem? Com o quê? Uma fé. E tu vê que foi influência de uma menina que estava lá na casa. Não era nem do profeta, propriamente dito. Ele ficou sabendo do Deus de Israel através de alguém que estava lá. História, filho. Então tu vê a perfeição de Deus, né? O amor de Deus pelo ser humano, independente da sua etnia. Independente ele estava no estado de lepra, né? Que qualquer hora ele podia morrer. A lepra era uma sentença de morte. Né? Era uma vergonha. E ele, como general... Ele só foi buscar a cura. Aí na cura ele encontrou o Deus verdadeiro. Verdade. Encontrou um milagre. Oh, glória. Glória a Deus. É por isso que a gente precisa entender que o nosso Deus, ele tem esse propósito de nos salvar, de nos resgatar, de nos libertar, né? Dessa lepra maldita chamada pecado. Né, que o ser humano está cada vez mais adoecendo do pecado, cada vez mais preso ao pecado, mesmo conhecendo a verdade. Né? Naamã não conhecia a Bíblia, Naamã não conhecia Deus, mas alguém falou de Deus para ele, e através dessa pessoa ele recebeu a sua cura. E quantos estão, mesmo conhecendo Deus, conhecendo a palavra de Deus, estão presos no pecado e não conseguem enxergar que esse Deus, ele pode mudar a tua história, ele pode te curar, ele pode restaurar, mudar a história da sua família e de quem convive com você também. Né? Basta nos quebrantarmos e reconhecer ele. Aqui também falando da missão de Jonas, pastor, quer falar mais alguma coisa? Pode. Não. Vamos ler aqui o terceiro subtópico. A missão de Jonas em Nínive. Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros. Não é por acaso que o tema do livro é a misericórdia de Deus para com todos os homens, né? Mesmo não tendo um conhecimento mais claro sobre de que maneira Israel deveria abençoar as nações, Jonas recebeu a ordem específica de ir até Nínive para advertir aquele povo sobre o juízo divino, que estava prestes a se abater sobre os ninivitas, como consequência dos seus muitos pecados. Nínive era a capital da Síria, uma nação perversa, cruel e imoral. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ao comentar o capítulo 3 do livro, destaca ter sido um dos despertamentos espirituais mais notáveis da história, quando o rei conclama a todos a um jejum e a oração.
e por isso o juízo não caiu sobre eles, como a cidade não foi condenada em razão do arrependimento do povo, e o profeta ficou profundamente indignado. Todavia o Senhor fez ver que ele ama a humanidade toda. É lindo esse texto, né, pastor? Ver que um Deus missionário que foi lá. Uma pergunta simples. Será que nós teríamos coragem de pregar para um povo que destruísse a nossa cidade? Verdade. Porque o texto diz que era uma nação perversa, Perverso e cruel e imoral. Verdade. Aí Deus disse, ô Jonas, eu não sou um Deus exclusivista não, tá? Eu sou exclusivista para aqueles quem eu amo, mas o meu amor quer abranger a todos. Então vai lá e diga para aquele povo lá que eles têm uma chance. Sim. E eles odiavam os judeus, né? Eles têm uma chance. Jonas não vai pregar para quem era amigo do povo dele. Aquela parceira, coleguinha. Não. Porque ele era inimigo. O texto diz que era um povo perverso, cruel e imoral. Aí, qual foi a pregação que Jonas chegou? Como é que Jonas entrou nessa cidade para dizer para aquele povo que Deus ia perdoar ele? Imagina o coração de Jonas. Cara, esse povo vai me matar, eles vão acabar comigo. Eu sou israelita, eles vão... Eu sou um escolhido de Deus, eles são perversos. Talvez Jonas se sentiu muito restringido, como ia dizer para aquele povo. Que mensagem ia dizer? Mas a Bíblia diz que Jonas chega e proclama, arrependei-vos, porque o juízo de Deus virá sobre vocês. E ele pregava na intenção de ninguém acreditar, né, na mensagem dele. Porque, na verdade, ele queria dizer assim, ó, eu vou pregar, mas... 40 dias, ele dá uma mensagem bem seca e objetiva. E a Bíblia diz que a mensagem de Jonas alcançou o coração daquele povo. Sim. Chegou ao coração do rei. Porque, irmãos, todo mundo sabe quem é Deus. Conhece Deus. Por mais que ele não queira obedecer, mas ele sabe quem é Deus. O relato de Deus entre os povos era um Deus justo, um Deus que destruiu os seus inimigos. Talvez o rei de Nínive, né, que era parceria dos assírios, da Síria, já ouviu falar da obra desse Deus poderoso? Sim. Ouviu falar. Ele disse, espera aí, se Deus está nos dando uma chance, vamos nos arrepender. E o texto diz que ele chama todo o povo para uma prática de jejum e oração. Eles reconhecem. Então, querido, nada está perdido. Nós, muitas vezes nós, ser humano, traçamos juízo de condenação sobre um grupo de pessoas, sobre pessoas. Nós traçamos juízo de que não vai dar nada, que não vai prestar, que não vai chegar a lugar nenhum, que não é nada. É o nosso olhar, tá? É o nosso olhar. Mas Jesus manda a gente pregar o evangelho do arrependimento, o evangelho da misericórdia, o evangelho da graça, o evangelho da renúncia. Eu não posso ter juízo de condenação. A minha missão é pregar, ok? Pregar. E desde que Deus faz a obra, desde que Deus faz. Então acredite que qualquer situação o Senhor pode fazer. Amém? Verdade. 120 mil pessoas, né? Que uma cidade inteira, né? Uma cidade inteira se converte. Agora, pastor, eu fico observando, né, que Deus, quando você vai ler a história, né, da cidade de Nínive, isso já não está assim, nos relatos bíblicos, mas históricos, você percebe que Nínive era uma cidade que eles adoravam a um Deus que era metade homem e metade peixe, né, que era o chamado Triton, que era um Deus metade homem e metade peixe. Então, os ninivitas, eles tinham esse Deus. E aí que a gente vê a estratégia missionária de Deus. Porque Jonas, o que aconteceu com Jonas? Jonas, ele foi engolido por um peixe. E ele foi lançado na praia. Então, quer dizer, todos viram Jonas, né, ser lançado na praia. Então, quando eles olham para Jonas, qual era a estratégia de Deus? O que eles entenderam?
que ali era o Deus que eles adoravam, né? Não, esse aí é o Triton, porque ele veio do mar, e lançaram. Isso é segundo historiadores. Então, assim, quando Jonas prega na cidade de Nínive, ele não poderia entrar na cidade porque os ninivitas odiavam os judeus. Ele certamente iria morrer, porque eles não recebiam profetas, eles não acreditavam, eles degolaram os judeus, eles mataram suas graças. Se você for ver o conteúdo histórico da vida de Jonas, ele matou os judeus, eles destroçaram o povo de Israel. Só que agora, o que Deus vai fazer? Deus vai usar uma estratégia para poder alcançar aquele povo, 120 mil que estava perdido. Então, quando Deus lança Jonas na cidade de Nínive, o objetivo, o propósito de Deus era de que eles ouvissem a palavra, né? Eles somente ouvissem Jonas falar, que aí Deus ia fazer a obra. Quando Jonas vem, ele veio fazer o quê? Vem pregar a palavra de Deus. E nisso que ele está pregando a mensagem que Deus deu para eles, eles vão aceitando, eles vão sendo doutrinados por aquilo que Deus estava falando, eles levam em menção o Deus de Israel. Então ali eles entendem, os historiadores dizem que havia uma profecia para Nínive, olha só, que haveria de vir um Deus, que é chamado Triton, metade homem, metade peixe, que entraria na cidade. Então eles acreditavam que esse homem, né, isso segundo a história, era esse profeta enviado para salvar eles. Então Deus, ele usa estratégias, Deus, ele usa a forma que ele quiser usar para poder salvar e resgatar o ser humano. Deus, ele amava aquele povo, mesmo aquele povo tendo humilhado o judeu, mesmo aquele povo tendo destruído, porque o que aquele povo tinha? Ele não sabia discernir a mão direita da esquerda. Ele não sabia quem era Deus, eles não conheciam a Deus. A ignorância deles não permitiu lhes entender o amor de Deus. Então Deus mostra para eles a sua palavra e eles abrem o coração, eles se quebrantam e se arrependem, e assim Deus resgata o ser humano. Então nós vemos, pastor, que hoje no mundo, na atualidade, né, isso é até a lição da semana que vem, nós vemos que existe muitos, semana que vem não, da outra semana, né, que existe muitas pessoas que não ouviram o evangelho, muitas nações, muitas cidades, africanos que ainda nunca ouviu falar de Jesus, que não conhece esse Deus. Então Deus, ele sempre teve o propósito de alcançar a humanidade. Deus, ele sempre amou o homem incondicionalmente. E quando nós entendemos que o propósito de Deus é que outras pessoas recebam também essa palavra de salvação, essa palavra de restauração, essa palavra de paz, nós vamos estar dentro do projeto principal de Deus, que é alcançar toda a humanidade, né? Quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ali é uma ordem de uma mensagem. Você vai pregar o quê? O evangelho. Lá em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é no Novo Testamento para a igreja. Só que Jesus, ele vai dizer lá em Mateus 28:19, né? Ide fazer discípulos de todas as nações. Aí já é diferente. Discipular, ensinar, doutrinar, ide fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar o que eu vos tenho falado, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus ali, ele nos ensina que nós não devemos somente pregar o evangelho, mas ensinar o povo a palavra de Deus. Foi o que Jonas fez. Jonas ensinou a palavra, eles creram na palavra, se arrependeram e houve salvação. Então você percebe o poder da palavra de Deus, né? O poder de quando você anuncia para alguém que não conhece esse Deus, que não conhece o poder desse Deus ainda, porque às vezes a pessoa, eu sei, já ouvi falar do pastor tal, o pastor falando de tal, igreja tal, mas eles nunca conheceram a Deus. E como é que eles vão conhecer? Através da palavra. Deus falou para Jonas, só prega a palavra. Pregue, daqui a 40 dias eles vão morrer. A palavra, ela tem um efeito, né, salvífico. A pessoa ouve a palavra, ela causa comoção dentro do coração da pessoa e assim, consequentemente, há arrependimento. E por que nós hoje não estamos vendo mais esse arrependimento? Porque não estamos confrontando o pecado que a pessoa está presa. Não no sentido de você apontar, de você acusar, mas de você mostrar o evangelho genuíno, ensinar o que Jesus ensinou, pregar o que o evangelho diz, porque é a palavra que liberta. Fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E quando a palavra genuinamente bíblica, ela é pregada, aí a libertação, aí a salvação, aí a cura. Então o que o ser humano precisa hoje, pastor, é ouvir a palavra genuína, pura, verdadeira, sem mistura, sem essa mistura doida de coach, de psicologia, de não sei o que, estão fazendo a mistura. O escritor aos Hebreus diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz,
mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes. Então a palavra de Deus, ela já é viva. A psicologia, pastor, eu fui da macumba há muitos anos. Não fui macumbeiro, né? Eu fui porque a minha família ia. Carregado. Era carregado. Mas uma coisa que eu nunca vi na macumba, sabe qual é, pastor? Quando chegava para um pai de santo e falar assim para o pai de santo, fala assim, olha, eu estou com problema psicológico. Obviamente que a gente não pode desprezar problemas psicossomáticos, problema psicológico, né, problemas de depressão, que existe na igreja. Só que a gente precisa entender que quem trata isso é médico. O médico, ele estudou, ele fez medicina. Jesus disse que os médicos são para os doentes. Então, a palavra de Deus, ela trata o espírito. A palavra de Deus, ela liberta o homem do jugo do pecado. A palavra de Deus, ela tem poder para curar. A palavra de Deus, ela cura a depressão. A palavra de Deus, ela cura a enfermidade. A palavra de Deus, ela cura tudo isso. Então, por isso que nós não podemos deixar de trazer a mensagem genuína que Deus mandou nós trazermos, que é pregar o reino de Deus. Não é isso, pastor? Vamos aqui para o terceiro tópico. O senhor quer comentar mais alguma coisa? Não. Tá, vamos aqui. Alianças entre Deus. Deixa eu ver que horas tem. Até que horas é? Quantos minutos aí para a gente ir? Tem 1 hora já? Mais do que uns 10 minutos? Amém. Então, uns 10 minutos, pastor, dá para a gente tentar resumir aqui esse terceiro tópico. Vou passar para o senhor falar. 10 horas, cara. Pastor, 10 horas já. Meu Deus. Assunto bom, assunto interessante, né, pastor? Alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. É o terceiro tópico, para a gente já partir para finalizar. Alianças de Deus. Com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado, né? Gênesis 3, do 1 ao 6 e Romanos 8, 20. Entretanto, Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida, né? 1 Pedro 1, 19 e 20. Assim, ele estabeleceu algumas alianças com o homem, a fim de tornar conhecida sua glória entre as nações e receber delas a legítima adoração. Por isso, há na Bíblia alianças denominadas como condicionais e incondicionais entre Deus e a humanidade, né? São alianças condicionais e incondicionais. É isso, pastor? Isso aí, vamos lá. Aliança incondicional e condicional. Aliança incondicional é uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional, ou seja, declarativo com o homem, obrigando-se em graça por um juramento irrestrito de conceder de sua própria iniciativa a bênção para aqueles com que compactua, ou seja, aqueles que desejam servir, receber ao Senhor. Deus tem bênção sobre esse povo. Então, livre, espontânea vontade, você decidiu ser crente, Deus tem um contrato contigo, camarada. Deus é contigo, Deus vai com você. Então, nós vemos aqui a aliança condicionada. É a proposta de Deus que, num contrato condicional e mútuo, o ser humano, segundo as condições pré-estabelecidas, ele promete conceder bênçãos especiais ao indivíduo, desde que se cumpra perfeitamente certas condições, bem como executar punições precisa em caso de não cumpridas, como diz lá em Deuteronômio, né? Se me obedeceres, se me servires, será uma bênção. Agora, se me desobedecer, a correia vai cantar. Verdade. A disciplina virá. Então, o nosso Deus, ele é um Deus Deus que estabelece leis, limites. Embora que a sua salvação não tenha nenhum obstáculo, mas aqueles que querem servir ao Senhor precisam entender e obedecer às suas regras. Agora sou crente, agora alcancei a graça, eu posso... Não. Pode tudo não. Paulo diz assim, não usei da graça para dar ocasião ao pecado. Agora sou salvo, eu posso fazer... Não, pode não. O salvo, ele anda em obediência. O salvo, ele anda em condição de salvo. Então, se eu quero ser abençoado, se eu quero as bênçãos de Deus sobre a minha vida, eu tenho que obedecer a palavra, ok? Eu sou abençoado pelo que eu obedeço a palavra. Agora, a questão é que Deus, de forma incondicional, salvou a todos é irrestrito. Salvou a todos. Agora, estar na salvação, caminhar na salvação, eu preciso obedecer. Deus veio para todos, salvar a todos. Agora,
a bênção que ela vai se concretizar na caminhada quando eu obedeço ao Senhor. Amém, verdade. Condicional, né, pastor? É. Essa é a condicional de Deus para a gente poder desfrutar, E a né, gente das tem bênçãos. vida. E Pedro mesmo disse, não foi com coisas corruptíveis, como ouro, prata, que foste comprado, que por trás de são recebidos, mas com o precioso sangue de Jesus, de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ele está dizendo que nós fomos comprados, né? Fomos resgatados, redimidos para uma aliança, um pacto. Nós temos uma aliança, temos um pacto, e quando esse pacto é rompido, é quebrado, Deus não pode cumprir com aquilo que está na sua palavra, porque estamos quebrando o contrato. É tipo um contrato que está ali, ó, a condição do contrato é esse. E eu quebro aquele contrato para poder fazer a minha vontade, Deus não vai cumprir a parte dele, porque eu não cumpri a minha parte. Se me obedeceres, né, como diz lá Deuteronômio 28. Então, nós precisamos entender que Deus, ele quer estabelecer uma aliança com o ser humano. E essa aliança, ela não pode ser rompida, ela não pode ser quebrada. Ela não pode ser interrompida porque as coisas não fluíram no meu tempo. Não é porque não está acontecendo agora que não significa que Deus não esteja agindo, que Deus não vai fazer. A questão toda é você obedecer os princípios de Deus, obedecer os seus mandamentos, obedecer a sua palavra, porque Ele é fiel, Ele cumpre com a sua palavra, Ele faz a obra dEle, no tempo dEle, na hora dEle, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele está no controle de tudo. A nossa mente limitada nunca vai compreender as circunstâncias que vivemos. Jesus mesmo disse para o seu discípulo que eu vos faço hoje, vocês não entendem, mas vão entender amanhã, porque somente com as circunstâncias e as adversidades, no futuro que nós vamos entender o propósito de termos passado por aqueles momentos de crise, né? Como o povo de Israel por muitas vezes passou por momentos de perseguição, foi perseguido pelos medianitas, foram perseguidos pelos amorreus, pelos jebuseus, ferezeus, heteus, enfim, Deus permitiu deles passarem por muitas perseguições para tratá-los, para cumprir o seu propósito, para voltar à obediência, né? E às vezes Deus nos dá, é igual a disciplina do pai com o filho, né? Tá ali cuidando, ô meu filho, não faz isso, tá bom pai, não vou fazer, o filho vai lá e acaba fazendo, aí o pai vai lá dar aquela disciplina, meu filho, tu não pode, tu vai, é tipo um tratamento de um pai com o filho, porque Deus, ele nos ama, não é porque ele nos corrige, não é porque ele nos exorta, nos repreende, que ele não nos ama, né? E hoje estão pregando um Deus proibido, assim, né? É um Deus assim, aquele paizão, né, que gosta de fazer toda a vontade do filho, aquele pai que mima os filhos. Estão pregando um Deus mais ou menos assim, mas à luz da Bíblia é totalmente equivocado. Amém, pastor? Amém. Vamos ler aqui a conclusão? O senhor quer comentar mais alguma coisa? Não. Então deixa eu ler a conclusão aqui para finalizarmos essa lição de hoje. A conclusão diz assim: vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. Seu alvo é revelar a sua glória a todos os povos. Por diversas vezes Israel foi advertido pelos profetas para não guardar Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem de salvação somente para si, mas proclamá-la entre as nações, a sua glória entre todos os povos e as suas maravilhas. Essa é uma raiz muito importante do Antigo Testamento para entender a missão do novo, a missão no novo, tema da próxima lição, né? Que já estamos até aqui com o tema da lição da outra semana, né? No caso, estamos fazendo uma gravação para o dia 15. Do Novo Testamento aí vai ser fácil. Aí do Novo Testamento já dá para dar uma pincelada mais assim abrangente, né? Que fala a lição número 4 fala sobre missões transculturais no Novo Testamento. Você que está nos acompanhando, compartilhe esse link com alguém. Tenho certeza que a pessoa vai ser edificada. Tudo aquilo que nosso querido pastor Oséias aqui, que é também mestre, professor da Escola Dominical, nos trouxe aqui, de bastante valia, de bastante aproveitamento para o nosso crescimento espiritual. Entendemos a missão da igreja, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é de proclamar as maravilhas de Deus. Não é isso, pastor? Amém. Ide e fazei discípulos todas as nações. Amém. Amém. Deus é bom. Finaliza aí, pastor. Faz aquela oração, deixa suas palavras finais. Deixa seu comentário, né, se você gostou da nossa aula. Não para o nosso elevo, mas sim para que a gente possa, né, ter com mais gosto, mais graça, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou. Lembrando sempre, irmãos, que nós fomos chamados para sermos luz. Luz. E eu termino com um versículo que está dentro do meu coração. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Por quê?
Por que guardar a palavra? Com um propósito. Não ferir Deus. Não entristecer Deus. Para eu não pecar contra o Senhor. Esta palavra é o nosso referencial. Amém? Deus te abençoe. Esteja nosso EBD, esteja nossos cultos. É bom você estar nos assistindo, mas melhor que você estivesse nossa igreja, aos nossos idosos, nossos amados irmãos que estão em casa, irmã Elza, né? Temos Antônio Fernandes, temos irmão Manuel que está no hospital, e temos tantos irmãos que estão nos acompanhando, nos assistindo, irmã Zenira, lá em Jacarepaguá, nossos irmãos da região dos Lagos, que Deus abençoe, esteja sempre conosco no nome de Jesus. Oremos. Pai querido, obrigado por esse momento, por essa oportunidade de estar aqui com o meu irmão pastor Alain, compartilhando, falando um pouquinho da tua palavra, que nós também possamos ser luz, Senhor, sermos referenciais para as outras pessoas, que possamos dar testemunho do teu evangelho. Levanta a tua igreja com poder, com autoridade. Desperta a cada um de nós, que por onde passarmos, aonde estivermos, que estivermos fazendo coisas que vão engrandecer o teu nome, que o Senhor possa se alegrar conosco, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém.